Vamos dar início aí à aula, né, da terceira semana do PET 2, né, filosofia. Antes de começar, gostaria de pedir aí para vocês se inscreverem no canal, né, no canal Recorte Histórico, e também seguir, né, o Instagram, né, o @recorte_histórico. Então, começando aí a aula, o eixo temático, né, dessa terceira semana aí do PET 2 é conhecer, né? E hoje a gente tem o tema saindo da caverna. A gente vai entender isso daqui a pouquinho, né? O que é essa caverna, né? O que é sair da caverna. Nessa semana vamos aprofundar um pouco mais nos questionamentos acerca da origem e da natureza da filosofia. E faremos, né, isso de um modo um pouco diferente. Abaixo você terá contato com o que chamamos de fonte primária. Primeira coisa aí da semana, né, do PET aí, dessa terceira semana, ele vai diferenciar o que é uma fonte primária de uma fonte secundária, tá? Então, as ciências sociais, né, história, filosofia, sociologia, antropologia, elas trabalham com fontes, né? E essas fontes elas podem ser primárias ou secundárias. A fonte primária é aquela fonte em que você estuda diretamente no que foi deixado pelo autor, né? Então, o autor escreveu um determinado livro e você vai utilizar aquele livro, né, do autor como fonte, né? Então, é uma fonte primária. A fonte secundária já são aquelas fontes que estudam o legado deixado pelo aquele autor, né, principal. Então existem obras que comentam, né, e explicitam as ideias contidas nas fontes primárias, tá? Então existem essas duas formas aí, né? Tem a fonte primária e a fonte secundária. O nosso livro, por exemplo, de filosofia, ele tem fontes primárias, né, citações primárias, citações dos próprios autores, né, do que está se discutindo, e tem fontes secundárias, né, que são outros autores que estudam, comentam e explicitam aquelas ideias. Então é bom a gente ficar atento aí ao que nós chamamos de fonte primária e fonte secundária. Mas o que é isso, né? A fonte primária? Eu acabei de dar uma explicação aqui. Ao estudarmos filosofia, geralmente lidamos com textos, né? Muitos textos. Eles são muitas vezes os responsáveis por perpetuar o conhecimento filosófico ao longo da história, possibilitando que no momento presente saibamos acerca das teorias produzidas no passado. Neste caso, quando falamos de ideias e obras originariamente produzidas pelos próprios filósofos, como Platão, Descartes e Nietzsche, por exemplo, né, denominamos fontes primárias. Essas ideias e obras elas suscitam diversos debates no decorrer do tempo, o que leva à produção de novas ideias e obras que são agregadas à tradição filosófica. Há tais obras que comentam e explicitam as ideias contidas nas fontes primárias, chamamos de fontes secundárias, né? Então, as fontes secundárias explicam, né, comentam a respeito aí das fontes primárias, né? As fontes primárias são as fontes deixadas, né, pelos filósofos, né, ou por determinados pensadores. Você, estudante, tem contato com esses dois tipos de fontes no cotidiano escolar, quando utiliza o livro didático. Nele há tanto trechos originais concebidos pelos próprios filósofos, quanto comentários explicando os seus conteúdos. Este PET, por exemplo, é uma fonte secundária. Serve para expor, comentar, esclarecer os pontos de vistas contidos nas fontes primárias, aquelas que são indicadas, né, lá no finalzinho da aula. Lá. Mas isso não é uma ciência exata, né? Toda fonte é, de um certo modo, secundária em relação àquelas que comentam, e primárias quando dão origem a interpretações posteriores. Tá? Então,
toda fonte que comenta algo que tem uma origem, né? Então ela vai ser uma fonte secundária. Agora que esclarecemos, né, a distinção entre fontes primárias e fontes secundárias, vamos estudar aí. Aqui, a partir de agora, vai ter um diálogo entre Platão, entre Sócrates e Glauco, né? Glauco era irmão do Platão. Esse diálogo ele vai estar no livro, na obra, né, do Platão, chamado A República. Ele transcreve, né, esse diálogo entre Sócrates e Glauco. O diálogo é um pouco longo, né? Vocês vão ler esse diálogo, né, para poder entender um pouquinho aí o que é essa alegoria da caverna, né? Lembra que lá no princípio, né, o tema saindo da caverna? Então, aqui vai ser transcrito, né, o trecho, né, chamado, né, de A Alegoria da Caverna. Tá? Voltando a dizer, é um trecho aí, uma conversa, né, um diálogo entre Sócrates e Glauco. Né? Esse diálogo ele trata de uma metáfora, né, uma alegoria, né, como o próprio nome diz. É uma metrópole onde Sócrates e Glauco dão ênfase à produção de conhecimento, né, como se faz o conhecimento, mostrando uma visão de mundo onde que o ignorante, né, o que vive do senso comum, ele mostra aí as duas visões, né, a do senso comum do ignorante, né, e a visão filosófica, né? Então, esse processo de conhecimento mostrando a visão de mundo do ignorante que vive no senso comum e do filósofo, né, que tem a busca pela verdade. Tá? Isso é na visão aí dos estudiosos, né, que produzem uma fonte secundária, né, a fonte que estudou esse diálogo aí entre Sócrates e Glauco. Tá? É muito interessante esse diálogo, né? Ele mostra ali como que as pessoas vivem, né, na ignorância, né, quando essas pessoas não buscam a sabedoria, né, não têm amor à sabedoria, não são filósofos, tá? Então acabam se levando pelo senso comum. Vocês vão ler, né, o diálogo aí com bastante atenção, né, a respeito aí da alegoria da caverna, tá? Nós temos aqui a seção para saber mais, né? Tem referências aí para vocês poderem saber um pouquinho mais a respeito, né, sobre a obra da República de Platão. Depois vem aí uma atividade, né? Vai ser só essa atividade, né, que vocês vão elaborar um texto fazendo paralelo entre a nossa realidade e aquela apresentada na alegoria da caverna. Reflita também, né, sobre a atual situação de pandemia, até que ponto estamos produzindo a narrativa de Platão enquanto estamos confinados em nossas casas, né? Essa alegoria, né, a alegoria da caverna, ele conta aí, né, ele fala a respeito, né, Sócrates fala a respeito de pessoas que estão presas numa caverna, né, e ficam vendo imagens, né, passando porque tem uma fogueira. Aí daí desenrola, né, esse diálogo entre Glauco e Sócrates. Foi rapidinho, né? Não esquecendo mais uma vez de pedir para seguir o Instagram, inscrever-se aqui no canal. Assim a gente termina a aula. Um abraço a todos e até a próxima.